Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente para gravar esse subsídio. Eu congrego em Clube de Campo, é uma igreja do Ministério de Santo André. Sou Sérgio Levi, o comentarista desse segundo trimestre. E hoje estamos aqui para a nossa lição de número 9, o herói do pentecostalismo mundial. A minha proposta hoje aqui é trazer para vocês um histórico do movimento pentecostal, tá bom? Eu penso que muita coisa que vocês precisam saber do Simon está na revista, outras vocês podem acrescentar, aprofundar, mas essa lição em específico, ela é uma lição importante, principalmente para você tratar, professor, com seu aluno, as questões quanto às origens do movimento pentecostal moderno como temos hoje, tá bom? Então, como eu sempre faço, as indicações de livros, mas antes eu quero ler esse Para Refletir, do saudoso Antônio Gilberto, abre aspas, a efusão do Espírito Santo sobre os crentes da Rua Azusa foi o centro irradiador do avivamento que se espalhou por todo o mundo do nosso tempo. Uma frase do saudoso Antônio Gilberto. Fica uma pergunta no ar, né? Por que que o movimento da Rua Azusa ele é tão importante para o estudo do pentecostalismo? Né? É possível estudar pentecostalismo sem passar por Azusa? A resposta é não. Por quê? Porque antes do avivamento na Rua Azusa, houve em outros lugares manifestações, pontos assim de pentecostalismos, tá bom? Até o professor César Moisés vai dizer que não existe um só pentecostalismo, existe vários movimentos dentro, várias manifestações, vários pontos dentro do movimento pentecostal. Só para vocês terem uma ideia, a Rua Azusa acontece esse avivamento em 1906, né? Vai ali mais ou menos. E aqui no Brasil, já em 1880, Fritz Machulat, alemão e evangélico, residente no Rio Grande do Sul, falava em línguas. Em 1908, Paulo Malaquias, pastor da Igreja Batista em Ramada, Rio Grande do Sul, também começa a falar em línguas. Em 1909, Carles Ardemanes, pastor da Igreja Leto Batista de Rio Novo, Santa Catarina, também recebe o batismo com o Espírito Santo e fala em línguas. Tudo isso antes mesmo de Gunnar e Daniel Berg chegarem ao Brasil. Então, o que eu quero trabalhar aqui com vocês? Que em outros lugares houveram manifestações de línguas, houveram manifestações de pentecostalismos, né, característicos do movimento pentecostal. Mas o da Rua Azusa foi diferente, por quê? Porque ele vai ultrapassar as barreiras raciais, econômicas e de gênero, porque pela primeira vez, dentro, assim, estou falando na era moderna, nós vemos homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, sentados no mesmo lugar, em adoração ao Senhor. Então, isso foi inédito, isso foi uma coisa inédita, tratando-se do movimentos e de avivamentos modernos. Então, por isso que está aqui esse ponto de interrogação. É possível estudar pentecostalismo sem passar por Azusa? É impossível. Mas
à medida que essa aula acontecer, desenvolver, vocês verão que é um equívoco dizer que a Assembleia de Deus, principalmente a brasileira, ela ela bebe direto da fonte de Azusa, tá? Nós não bebemos da fonte direto de Azusa. A Rua Azusa, ela influencia, sim, o movimento pentecostal no Brasil, mas as duas igrejas principais do pentecostalismo clássico, Assembleia e Congregação Cristã, elas bebem mais de uma, vamos chamar assim, de uma outra onda que está acontecendo ali em tempos muito próximos, que é o movimento da Califórnia, né, pelo pastor Durham, ou Durham, como alguns pronunciam. Inclusive, é esse pastor que vai ser o responsável por ensinar as doutrinas pentecostais, por exemplo, por Louis Franciscon e para o próprio Gunnar. E o Daniel também, né? Então, é só um adendo. Daniel Berg e Gunnar passam em Azusa? Passam, mas já há muito tempo o movimento já estava basicamente no seu declínio, já se acabando. Então, eles passam ali sim, mas a nossa herança é muito mais das reuniões de oração da Califórnia do que diretamente, eu estou falando, tá? Indiretamente, nós passamos e somos devedores à Azusa. Tranquilo? Então, dito isso, as indicações sugeridas, né, literaturas sugeridas, Azusa, do Frank Bertelsmann, é um livro muito interessante. O Frank foi um evangelista ali no contexto da Rua Azusa. Breve História do Movimento Pentecostal, é um livrinho bem interessante também. E assim, se você quer se aprofundar mesmo, O Século do Espírito Santo. Esse livro, ele vai tratar sobre os principais movimentos de avivamento e de pentecostalismos, por assim dizer. Bom, então, essas são as 3 obras que eu indico para vocês. O pesquisador Aderi Souza de Matos, ele vai nos trazer um insight onde surge esse tema que eu coloquei aqui para a nossa videoaula. Uma origem e vários começos. Então, o movimento pentecostal teve uma origem, o dia de Pentecostes, mas ele tem vários começos, vários e vários começos. Isso eu estou falando a partir de uma perspectiva sociológica, teológica também. Esse espaço da nossa própria videoaula é muito pequeno para tratar todas esses começos do pentecostalismo. Então, dependendo para onde você quer conhecer, você vai estudar uma vertente. No caso, como a nossa proposta é fazer uma ponte para as Assembleias de Deus, então por isso que nós adotamos aí, entre esses começos, o começo wesleyano, que vai influenciar o Faham, que vai influenciar o Simon, que vai influenciar o Durham, que vai influenciar o Berg, o Gurney e o próprio Franciscon, por assim dizer, também, e que depois chega aqui no Brasil e hoje temos aí a Assembleia de Deus, temos a própria Congregação Cristã como as duas denominações que estão inseridas ali no que nós chamamos de pentecostalismo clássico. Então, essa frase do Alderi é bem interessante, ó, abre aspas. O moderno movimento pentecostal é considerado por muitos estudiosos o fenômeno mais revolucionário da história do cristianismo no século XX, e talvez um dos mais marcantes de toda a história da igreja moderna. Em relativamente poucas décadas, as igrejas pentecostais reuniram uma imensa quantidade de pessoas em praticamente todos os continentes, totalizando hoje, totalizando hoje cerca de 500 milhões de adeptos, conforme alguns especialistas espalhados no mundo. Então, nós vemos que o movimento pentecostal ele é assim
dentro da história moderna da igreja, um dos movimentos mais importantes, que mais cresce. Ele rompe uma série de padrões, características de igrejas protestantes há alguns séculos, e ele vai propor o movimento pentecostal muitas reinterpretações, algumas dessas bastante radicais quanto à teologia, ao culto e à experiência religiosa. Isso é o que nós vamos tentar tratar aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui. Quais os antecedentes na história da igreja? Saindo ali, como a nossa proposta da revista é sempre analisar os não bíblicos, né? Então, eu fui buscar na história o antecedente depois do movimento pentecostal, o antecedente histórico que mais se parece com o que temos hoje aqui com o movimento pentecostal moderno, tá bom? Tirando o pentecostal, o dia de Pentecostes, ali descrito em Atos. E o que mais se aproxima é o montanismo, que surge ali no século II, na década de 170. O seu fundador foi o Montano, então ele surge na Frígia, Ásia Menor, e ele tem algumas alegações que são muito parecidas com alguns movimentos que surgem dentro do pentecostalismo hoje, né? Então, a primeira alegação deles é que eles eram os porta-vozes do Espírito Santo, que estavam ali para anunciar a volta de Cristo e a descida da Nova Jerusalém. E como que eles faziam isso? Então, Montano e duas discípulas suas, a Priscila e a Maximila, eles começam a apelar para visões e profecias. E, e note isso, o movimento pentecostal, uma das características dele é essa chamada para a santificação e a ênfase no retorno de Cristo. Se não acontece isso, não é movimento pentecostal. Aí é outra coisa, que daqui a pouco veremos. Mas o movimento pentecostal, via de regra, ele tem uma forte ênfase na santificação e na volta de Jesus, tá bom? No advento de Cristo. Então, esse trio aí, o Montano e essas duas discípulas, começam a falar, a chamar os irmãos ali da igreja oficial para uma santificação, para a preparação do final dos tempos. E aí esse partido agora é denominado de Nova Profecia, tá bom? E eles começam a desprezar a instituição, começam a desprezar a igreja oficial, os bispos, a escritura, a tradição, alegando que eles tinham agora uma autoridade superior à vinda do Espírito Santo. Esse é um dos grandes problemas e que muitos historiadores e sociólogos apontam na questão do movimento pentecostal. Às vezes, essa ênfase muito grande na ideia de que os seus profetas, o seu líder, o pastor, o pregador, tem uma autoridade muito maior do que a instituição, muitas das vezes até do que a própria escritura, né? Hoje o grande debate é esse, é se a experiência tem que ser pautada na escritura ou se a escritura pauta a experiência, tá bom? Então, olha quantas questões você tem para trazer para o seu aluno, professor. E aí eles são excluídos, e com o tempo eles vão se tornando separatistas. O que é isso? Eles vão se tornando ascéticos. É interessante que quando vamos para a história da igreja, Tertuliano, uma das mentes mais brilhantes, um dos grandes teólogos ali da patrística, eles nutrem uma simpatia por esse movimento e ele se filia. Só um adendo aqui, ele não se filia tanto pelas profecias, tá? Mas ele se filia mais por conta da moralidade e da vida cética dos adeptos da nova profecia ou do montanismo. Tá? Então tem que ser justo. O Tertuliano,
alguns historiadores, a maioria já aponta que ele vai se vincular muito mais por conta das questões morais do que propriamente falando das questões de dons. Tá bom? Além desse, nós temos também, ali já no século XII, grupos também, como, por exemplo, os cataros, os begardos, os beguinas, e o próprio Joaquim de Fiore, que eles dão uma ênfase muito grande à questão apocalíptica, né? Além, claro, de milagres, de visões, e, e, e aquele anseio pela volta de Jesus. É interessante isso, né? Que os estudos apontam, há muitos estudos que apontam que o que difere muitas das vezes o pentecostal, a teologia pentecostal de outras teologias, é esse anseio que o pentecostal tem pelo retorno de Cristo, né, pela volta de Jesus. É um tema que mexe muito, principalmente com os irmãos pentecostais. E aí tem uma série de questões históricas que envolvem isso, né? Talvez a escatologia reformada, muitas das vezes, tem uma cosmovisão diferente da nossa, né? Claro, esse anseio também nos levou a alguns erros, né? Por exemplo, o erro de abandonar muitas das vezes a saúde, cuidado com a ecologia, o cuidado com o próprio corpo, o cuidado com a família. Quantos pentecostais, hoje nem tanto, hoje vem diminuindo isso, graças a Deus, mas houve um tempo que a pessoa aceitava Jesus numa igreja pentecostal, abandonava a família, porque o familiar não ia para a igreja e ia sair por aí pregando o evangelho, porque Jesus estava voltando. Então, são esses pontos, né, essas tensões que são interessantes dentro dessa, dessa questão apocalíptica que envolve aí os movimentos que antecedem o pentecostalismo e que nós bebemos bastante. No século XVI, os reformados, os reformadores, principalmente o Lutero, e depois de um tempo o Calvino, eles vão combater esses movimentos de dons, né? Esses que, por quê? Porque muitos desses grupos, principalmente os anabatistas, apelavam para revelações diretas de Deus e tendiam a relativizar a importância das escrituras. E aí, Lutero e Calvino dão alguns nomes para esses grupos, né? Esses grupos muitas das vezes eram libertinos, fanáticos, espiritualistas. E aí o Calvino, ele escreve uma obra contra a seita fantástica e furiosa dos libertinos, que são chamados espirituais, e o Lutero costumava se referir a esses grupos como um enxame de abelhas esvoaçando confusamente em torno da colmeia. Isso muito por conta dessa apelação emotiva que tinha dentro aí desses grupos de movimento que antecediam aí o movimento pentecostal. Já saindo ali da reforma e já adentrando aqui no século XIX nos Estados Unidos, e por que eu chego nos Estados Unidos? Eu poderia ir para outros lugares, porque foi a linha do tempo que eu tracei para essa revista. E lembra que eu falei que a aula de Jonathan Edwards era uma aula importante para nós, pentecostais? Por quê? O Jonathan Edwards, ele é um cessacionista, ele não acreditava nos dons, mas ele viveu muitas experiências no primeiro grande despertamento, inclusive foi o que inspirou o livro Afeições Religiosas. Então, é meio que uma pedra no sapato isso, tá? Dos cessacionistas, porque uma das mentes mais brilhantes, um dos teólogos que eles mais bebem, por exemplo, em várias ocasiões, caía no chão em êxtase, devido ao que ele chamava de a grandeza da revelação de Deus. Muitas vezes sua esposa pulava, dava saltos e ficava em transe, em êxtase, horas e horas, dizendo que estava tendo visões de Cristo.
né? Essas visões não sabe se era dons ou se era, de repente, assim, se deliciando no tipo de êxtase espiritual. Mas, enfim, o grande despertamento, ele vai trazer uma quebra de paradigma em referente às igrejas protestantes. Por quê? Porque ele vai produzir um cristianismo mais emocional, mais independente em relação às antigas estruturas e tradições, mais desejosos de novas formas de experimentar o sagrado. Essa é uma das grandes contribuições do movimento de Jonathan Edwards para essas aulas finais que nós teremos, tá bom? Então, o Edwards, claro, vai combater os excessos, mas ele também não vai dizer que não é Deus, entendeu? As pessoas fazem, às vezes, uma leitura numa única via de afeições religiosas, mas o próprio Edwards, ele fala, olha, há manifestações dessas que não são do Senhor, provenientes da graças, mas há outras que são. Então é melhor examinar à luz da conversão e dos frutos. Então, por isso que o Edwards foi importante, entrou nessa galeria dos heróis da fé da nossa revista. Essa ênfase, ela vai ter vamos dizer assim, um destaque maior no chamado Segundo Grande Despertamento, que ocorre ali na região da fronteira oeste, durante também as primeiras décadas do século XIX, sob a influência de grandes pregadores, mas entre eles Charles Finney, tá bom? A teologia de Finney, ela é bem questionável, tá? Por quê? Porque o Finney, ele abraçou muito de Pelágio, mas também não dá para dizer que ele não foi um grande evangelista e ganhador de almas. Ganhou bastante alma, inclusive a teologia sistemática do Finney eu tenho, uma obra bem interessante de se ler, mas lembrando que tem um viés bem pelagiano, tá bom? Mas assim, daqui a pouco veremos, essa é uma das grandes questões que envolve o pentecostalismo, tá bom? Devido ter muitos começos, há muitas controvérsias teológicas também. Por isso que o próprio César Moisés e outros dizem é impossível falar de um único pentecostalismo. Há vários. Assim como a Assembleia de Deus, o Gideon Alencar, no seu livro Gideon Matriz Pentecostal, vai dizer que é impossível falar de uma única Assembleia de Deus. São as Assembleias de Deus. Por quê? Por conta das controvérsias, dos ministérios e de outras questões mais. Assim também é o movimento pentecostal. Mas aqui há uma questão que traz um enfoque na questão da soberania de Deus. E um dos grandes pontos do segundo grande despertamento é que o que acontece aí vai conversar muito, vai estar muito sintonizado com a cultura americana que até então, que já estava se consolidando, tá? E aí, conforme eu citei, o Leonildo Silveira Campos, que é um pesquisador no seu trabalho As Origens Norte-Americanas do Pentecostalismo Brasileiro, observações sobre uma relação ainda pouco avaliada, ele vai dizer que há dois modelos, dois campos para você compreender o pentecostalismo. O primeiro é a abordagem sociológica, que é, por exemplo, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre. Vão para os Estados Unidos por causa do movimento pentecostal? Não, eles vão por causa do trabalho. Havia um sonho americano de que lá havia mais trabalhos. E na Suécia, eles estavam passando necessidade, lá estava tendo uma crise econômica. Eles vêm ao Brasil também, além, claro, de revelação de Deus, mas o Gideon Alencar aponta que havia uma forte. Os olhos do mundo estavam se virando para o Brasil a partir de 1910, principalmente, por causa da borracha, por causa dos nossos trilhos e uma série de questões sociais. Então, você tem que sempre olhar para o pentecostalismo com esse viés, esse enfoque sociológico também, para você compreender muitas coisas. E o outro enfoque são as matrizes teológicas do movimento.
aqui também é um grande... É aqui que acontecem as controvérsias, entendeu? E daqui a pouco falaremos disso. Então, você, professor, como aqui é uma aula de subsídio, eu estou te dando aí os dois caminhos para você estudar o movimento pentecostal, do ponto de vista sociológico, e aí autores que eu indico, Marina Correia, Gideon Alencar, né, o Douglas Farjado e muitos outros. E as matrizes teológicas do movimento, César Moisés, Cláudio Honor de Andrade, o Stalin, o Gordon Fee, enfim, e muitos outros que vão trazer essa discussão teológica. E aí é interessante porque também há essa tensão. Muito se discute, há uma só teologia ou há teologias no movimento pentecostal? Entendeu? Então, é aquilo que nós estamos tratando aqui. Uma origem e vários começos. Uma outra raiz, uma outra fonte que nós devemos bastante aqui, eu penso assim, para Jonathan Edwards, que ali está dentro do contexto da Nova Inglaterra, nós devemos a questão sociológica, né? Porque todo o movimento do primeiro grande despertamento acontece já no solo americano. Agora, no que diz respeito à teologia, nós somos devedores de John Wesley. Por isso que você pode ver, tá lá o Jonathan Edwards, o John Wesley. Se vocês se recordam nas videoaulas, eu falei, ó, Jonathan Edwards é importante, o John Wesley também, porque são lições de ponte e serve de base, de escopo para nós entendermos muitas questões aqui do movimento pentecostal. Então, a nossa tradição teológica, ela deve muito ao movimento wesleyano, tá bom? Claro, especificamente ao movimento metodista wesleyano americano, tá bom? Mas John Wesley foi aquele que primeiro pensou a doutrina da inteira santificação ou da perfeição cristã. E é uma coisa interessante, só sendo justo a John Wesley, ele não pensa a perfeição cristã como nós pensamos a partir do latim, tá bom? De perfecto. Ele pensa a partir do teleios, que é do grego. E a perfeição cristã, analisada a partir do grego, ela traz a ideia de que eu me aperfeiçoo à medida que eu vou trabalhando. Então, essa é a ideia de John Wesley com a sua teologia, tá bom? Um outro desdobramento significativo para o pentecostalismo é de John Fletcher. Fletcher, ele vai começar a descrever aquilo que é chamado de a plena santificação como o batismo do Espírito Santo em termos do Pentecoste do Novo Testamento. Então, quais as diferenças entre Wesley e Fletcher? É basicamente assim. O Fletcher vai dizer: vocês encontrarão as minhas ideias sobre essa questão nos sermões do Senhor Wesley sobre perfeição cristã e sobre o cristianismo bíblico, com a seguinte diferença: eu distinguiria mais precisamente entre o crente batizado com o poder pentecostal do Espírito Santo e o crente que, como os apóstolos, após a ascensão de nosso Senhor, ainda não estavam revestidos de poder. É a segunda bênção, né? Então, outra ênfase peculiar de Fletcher, que entra também em contraste com Wesley, é a sua divisão na história das dispensações. É aquilo que eu acho que quase todo pentecostal fala: o ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo, que começou no dia do Pentecoste e se estende até a segunda vinda de Cristo. Bom, então, um terceiro ponto: a teologia de Wesley se orienta pela centralidade cristocêntrica de Paulo e João. A teologia de Fletcher é orientada pela pneumatologia ou pneumatocêntrica lucana, com destaque ao livro de Atos dos Apóstolos. Então, essas transições efetivas de uma cosmovisão para outra somente iria se consumar lá no contexto americano. E aí, falando de raízes, já chegando agora perto de nós encontramos quem? Heber Palmer, ou Phoebe Palmer. A Phoebe, ela é considerada, ou a Palmer é considerada, uma das pioneiras do
do pentecostalismo moderno, porque agora já estamos na modernidade, em termos assim, não cronológico, mas em termos de pensar o pentecostalismo, tá bom? Então, a partir da década de 1830, começa-se a ter essa insistência na perfeição cristã. E aí aparece a Faber Palmer, que era esposa de um médico, ela sai fazendo reuniões, cruzadas, campanhas, como uma evangelista itinerante na América do Norte e na Europa, e o tema da sua pregação e da sua escrita era santidade, santidade. Então, note que essa ênfase na santidade que muitas das vezes a nossa pregação teve e ainda tem, é fruto aqui. Então, não é nenhum erro dizer que nós somos frutos dos holiness, né? Por isso que o nosso culto é diferente. É interessante quando você vai aprofundar os seus estudos no pentecostalismo, você precisa entender qual que é a linha que você está indo, tá bom? Então, os primórdios do movimento pentecostal moderno agora. Então, lá foram as raízes, agora já é os primórdios. Em 1900, o pregador metodista, influenciado por esse movimento que começou lá com a Palmer, Charles Fox Parham, ou Parham, como alguns falam, ele cria institutos bíblicos e ele começa a dar ali lições, começa a estudar acerca da própria glossolalia, que é falar em línguas desconhecidas e estrangeiras, e ele começa a discutir, ele vai popularizar a ideia de que o batismo com o Espírito Santo dentro da prisma pentecostal é acompanhado de línguas estranhas. Então, ele vai trabalhar e vai colocar isso como uma norma. Ele é o primeiro a considerar, e por meio dos escritos de Parham, isso vai sendo estabelecido como doutrina nossa, que a evidência física do batismo do Espírito Santo, a evidência inicial é o falar em línguas. E aqui surgem duas questões, tá, para você trabalhar com seus alunos. A diferença entre pentecostalismo e movimento carismático. Então, o pentecostalismo, ele via de regra tem as suas raízes ali na Rua Azusa, 1906. Ele é caracterizado por uma teologia específica que inclui a crença no batismo no Espírito Santo, no falar em línguas como evidência desse batismo e no exercício de outros dons espirituais. O pentecostalismo surge como um movimento independente. Os pentecostais geralmente são membros de denominações pentecostais. O pentecostalismo enfatiza a necessidade de um batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. E o movimento carismático? É um movimento que se desenvolve em igrejas históricas, como batistas, presbiterianas e metodistas, a partir da década de 1960. Os carismáticos também acreditam nos dons do Espírito, mas não necessariamente como evidência de um batismo no Espírito Santo. O movimento carismático se desenvolve dentro de igrejas existentes, enquanto os carismáticos podem pertencer a diferentes denominações. O movimento carismático tem um foco mais amplo na experiência e no exercício dos dons do Espírito. Então as pessoas confundem muito o movimento carismático com o movimento pentecostal. A diferença principal é essa. Para o carismático, você pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas. O pentecostal, não. A evidência é o falar em línguas. Entendeu? E hoje já se tem essa discussão dentro das próprias igrejas pentecostais, como a Assembleia. Será que é necessário mesmo falar em línguas na evidência, como evidência do batismo? Se nós partirmos para a tradição pentecostal, a resposta é sim. E aí fica já uma pergunta para você debater com seus alunos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. E aí, o Parham ele vai ter dois alunos que se destacam, né? O William Seymour e a Florence Crawford. A Florence Crawford, ela vai inaugurar aquilo que vai ser conhecido como a fé apostólica, entendeu? E o William Seymour, nós falaremos um pouquinho dele agora, né? Ele é aquele que vai influenciar direto e trazer alguns pressupostos novos para o movimento pentecostal.
Então, quando o Fox funda as suas escolas, que ele funda várias, mas principalmente a do Kansas, a Agnes Osman, que é a primeira aluna sua a ser batizada com o Espírito Santo segundo a tradição, e tem muitas controvérsias, que diz que ela ficou 3 dias falando em chinês, enfim. Esse evento ele passa a ficar conhecido como derramamento de Tópica, e é considerado por muitos como o início do movimento pentecostal moderno. Por isso que o Farran, ele não é o pai do movimento pentecostalismo, ele é um das figuras importantes desses vários começos, tá? Aí, principalmente aqueles que não são honestos com a história, usam as quedas e vários tropeços de Farran para dizer que o pentecostalismo já nasceu errado, entendeu? O Farran ele não fundou o movimento pentecostal, ele é um desses começos. Assim como Berger e Gurdon será também um desses começos. Então, basicamente, o movimento de Farran recebe 3 nomes diferentes: fé apostólica, movimento pentecostal ou da chuva tardia, né? E esse da chuva tardia é interessante porque essa tradição Holiness dá destaque à santidade, à santificação e ao poder, do mesmo modo que eles vão dar essa ênfase, eles também vão trazer para nós uma questão, que é a questão da volta de Jesus, entendeu? Principalmente esse terceiro nome, chuva tardia, eles entendem o seguinte, que nos últimos dias haverá um fervor, um avivamento global, mundial, e aí Jesus volta. Por isso que eles precisam pregar logo. Por isso que aqui dá uma ênfase muito grande ao evangelismo, às missões, enfim, por conta desses conceitos. E aí surge o Seymour. Em 1905, quando o Seymour, quando o Farran muda para o Texas, inicia ali uma escola bíblica em Houston, um dos seus estudantes, o ex-garçom negro e pregador Rollin Seymour, devido a questões raciais, ele vai estudar no corredor, tá bom? E aí, ele ouve falar da mensagem ali do falar em línguas, e ele é convidado para uma reunião, uma reunião batista, onde quem pastoreava aquela igreja era uma mulher, a Julia Hutchins, e aí ele prega, e ele é expulso pela pastora e pelo pessoal ali. E aí, então, com cerca de 35 anos, né, pouca cultura, ele está ali agora diante de algumas pessoas, um pequeno grupo que acreditou nele, e ele está ali orando e pedindo ao Senhor aquela bênção. E aí é interessante que a partir dali ele começa a fazer as reuniões de avivamento, né, na rua Bonnier Brae, onde começa o avivamento em 9 de abril de 1906, só que aí o lugar fica pequeno, há desaba ali parte daquela residência, aí eles vão para um edifício de madeira na rua Azusa, perto do centro de Los Angeles, e ali começa toda aquela coisa que nós já conhecemos, tá bom? Mas eu quero destacar aqui, vocês receberam esse material, aí vocês poderão ler com mais calma. Quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, era uma verdadeira Babel. Não havia uma organização, e o Seymour vai ser muito criticado pelo Frank Bettman, que o Seymour vai querer organizar ali o movimento, tá bom? Que o Bettman era daqueles que deixa rolar, e o Seymour frequentou seminário, ele falava, não, é importante a gente dar ordem para isso. Por quê? Porque às vezes os cultos começavam às 10 horas da manhã e ia até 2 ou 3 da madrugada seguinte, né? Homens gritando, saltando, mulheres dançando, cantando, uma verdadeira desordem. E o Seymour começa a organizar isso, ele é muito criticado por conta disso, tá? Se você ler lá o livro Avivamento da Rua Azusa, tem uma hora que o Frank vai destacar páginas e mais páginas para criticar o Seymour por conta dessa organização que ele vai colocar. Bom, então, só que tem um porém. Dentro de tudo isso, o que nós podemos destacar é, primeiro,
todos, de várias cores, independente da cor, do vestuário, da cultura, eram considerados instrumentos de Deus. E uma frase célebre do Seymour, né? A linha divisória da cor havia sido lavada pelo sangue. Ou seja, o que mais chamava a atenção ali da imprensa era o fato deles estarem, homens, mulheres, negros e brancos, estarem todos juntos no mesmo lugar. Mas também aconteceram problemas, tá? E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Às vezes temos o hábito de achar só porque está acontecendo o mover de Deus não vai ter problema. Havia problemas. Muitos médios espíritas tentavam ainda entrar nos cultos para realizar suas sessões. Enquanto o culto estava rolando, no fundo havia brigas, confusões por conta de cores, os jornais criticando, enfim. O Seymour ele teve que assumir o controle ali e ele teve que colocar em ordem. Então, assim, só que aí vem uma questão muito triste, né? O Seymour e outros líderes negros, quando assumem o controle da missão, eles terminam excluindo os brancos e os hispanos. Então, note que o movimento que o próprio Seymour abraça a priori, não há cor, ele mesmo começa a colocar, entendeu? E aí tem várias linhas, uns vão dizer porque os brancos se tornarem subordinados, outros vão dizer que não. O Seymour, muito influenciado e voto vencido, tá? Pelas outras lideranças, e por questões de leis também, já queria uma igreja negra. E é isso que basicamente vai acontecer, tá bom? Então, em suas origens, nós temos aí dois nomes, né? O Farham e o William Seymour. Mas tem um terceiro nome que é importante para nós agora da Assembleia, que é o William Durham. O que o William Durham é? O William Durham ele vai pegar tudo aquilo que está acontecendo. Ele é batizado cristão, mas ele vai organizar. Ele é considerado, então, um dos primeiros grandes evangelistas e teólogos desse movimento pentecostal, tá bom? E aí vai acontecer as controvérsias. E uma dessas controvérsias, desses vários começos, é porque o Durham ele vai trabalhar a ideia do quê? Havia um pensamento que havia, primeiro você se convertia, aí depois você se santificava, entendeu? E depois você, era mais ou menos assim, não era algo progressivo, mas era por etapa. Era como se a morte de Jesus não fosse suficiente para salvar e santificar. Tinha que ser por etapa. E o Durham ele vai trabalhar justamente a seguinte questão. Não, a obra de Cristo ela foi suficiente para salvar e para santificar. E tanto que em 1915 isso já era uma posição preferida e, e estabelecida pelos pentecostais, entendeu? Os pentecostais passam a crer que não, eles se santificam porque são salvos. Eles são santificados porque são salvos. Eles não se santificam para ser salvos, entendeu? Basicamente rompe aí direto com essa ideia. Apesar que, como eu disse, há um equívoco desses primeiros pentecostais quanto à doutrina da perfeição cristã. E aqui o William Durham é interessante também para nós, porque ele é o pastor da missão da Avenida Norte em Chicago, é onde o Gurner, o Daniel Berg e o Luiz Francisco vão embarcar. O primeiro contato com as doutrinas pentecostais e tal é por meio do William Durham. A segunda grande controvérsia foi a questão da questão racial, né? Como eu disse, lá em Azusa uniu negros e brancos, mas a partir de 1910 começou a ter uma divisão. Então, uma parte fica como igreja negra, tá bom? E a outra parte, principalmente em 1914, que surge a Assembleia de Deus ali no contexto norte-americano, ela é predominantemente branca, tá bom? E isso vai separando, sem contar as igrejas pentecostais hispanos. Então, aquilo que começa unido, a partir de 1910, começa-se a segregar novamente, tá bom? Muito fruto da própria institucionalização. Então, em 1913, também surge uma outra controvérsia, a questão da unicidade.
o McAllister, Robert Edward McAllister, ele vai começar a insistir num batismo em nome de Jesus. A priori, o pessoal pensa que é só uma fórmula, mas quando eles vão, os teólogos, o núcleo de pesquisa doutrinária dos movimentos pentecostais vai começar a se aprofundar, eles verificam que é uma rejeição à doutrina da Trindade, entendeu? E aí, as Assembleias de Deus em 1916 condenam isso formalmente, entendeu? Em 1919, de forma mundial, e mais tarde nós vemos que vai surgir aí a igreja pentecostal, algumas igrejas pentecostais que abraçam o unicismo. Bom, e o passivismo. As igrejas pentecostais, até a Segunda Guerra Mundial, elas eram passivistas. Mas, diante de toda a institucionalização, elas começam a abraçar as posições pró-guerras, e a partir da Guerra do Vietnã, ela já é uma igreja antipacifista. Isso eu estou falando dentro do movimento pentecostal, ali dentro das Assembleias de Deus norte-americanas. E aí, ó, para você que acha que loucura só é agora, é coisa de agora, não. Desde os primórdios sempre houveram movimentos estranhos dentro desse movimento pentecostal, entendeu? Então é como fala, são vários começos. E um desses começos aí, antibíblicos, foram os manipuladores de serpente, que começa ali com George W. Hessler, que é um pregador do Tennessee, que aí com base em Marcos ele fala que pode manusear serpentes, tá bom? Ainda há muitos adeptos americanos dessa prática, mas ela é uma prática proibida. Por quê? Devido ao alto risco, entendeu? Na manipulação de serpente. Então, quando você achar que é loucura o cara dar o lenço ungido, a água do Jordão, lembra que lá nos inícios, em 1910, apareceram os manipuladores de serpente. Então, os especialistas têm feito uma série de conjecturas para concluir essa aula sobre o futuro do movimento pentecostal. E eu quero concluir essa videoaula dizendo o seguinte, que embora, principalmente, as igrejas que herdaram a reforma, elas tentam ignorar a nossa importância, a nossa relevância, nos hostilizando, muitas das vezes nos dando nomes pejorativos, dizendo que não somos irmãos, eu quero dizer uma coisa, que se eles reconsiderarem, eles podem aprender muito conosco, com nós pentecostais. Uma liturgia mais alegre, né? Um culto, uma esfera missionária muito mais aplicada, né? Um âmbito social transformador, porque aonde você chegar tem uma igreja pentecostal. E nós também podemos aprender com eles. O que nós podemos aprender com eles? Uma valorização nas escrituras, uma valorização da boa teologia, das doutrinas bíblicas, um compromisso com a ética cristã, especialmente quanto a finanças e liderança, uma ênfase na santidade, não só no poder, equilíbrio. Então, eu quero finalizar essa aula dizendo o seguinte, que nós temos a nossa importância. Grupos que nos criticam podem aprender com com esses vários começos. E nós também podemos aprender com eles. E aí eu quero deixar já para a próxima aula a ponte. Winglerberg e o Duran como nomes importantes para nós entendermos as perspectivas da nossa próxima aula. Então, jovem, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, coloca na descrição do vídeo, que eu respondo, tá bom? Nas perguntas ali nos comentários. Compartilhe esse vídeo e até mais. Deus abençoe, no nome de Jesus.